Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Obrigado a vocês que nos acompanham mais uma vez em mais um episódio do Falando sobre Espiritismo nas redes do Centro Espírita Equilíbrio, aqui de Matão, no estado de São Paulo. Hoje, um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre a morte ou desencarne e, quem sabe, possamos trazer algum conforto para você que perdeu, entre aspas, um ente querido e que tem dúvidas a respeito desse assunto tão temido por nós, seres humanos. Irmão, obrigado pela presença, obrigado, irmão Paulo, também. Começando, primeira pergunta, a morte, qual é o tempo que a pessoa, ao desencarnar, ela leva para perceber que ela está no outro plano? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa imensurável oportunidade de falar sobre um tema que vem tanto a somar, na nossa existência e principalmente no nosso conforto, Irmão, respondendo à sua pergunta, a morte depende de cada caso, O tempo que a pessoa leva para cair em si, para entender que desencarnou, depende do seu preparo prévio na determinada encarnação. Quanto mais preparada ela estiver, mais rápido ela perceberá e seguirá o seu caminho. Quanto menos preparada ela estiver, mais ela precisará deste preparo. Mas a boa nova é que, independente de demorar mais ou menos, há continuidade da vida após a morte. E esse é o nosso maior conforto para aqueles que perderam seus entes queridos, que encontram-se na dor do luto, que é completamente natural, saibam que a vida continua após a morte. Essa é a única certeza da existência. Nós viveremos na carne e na matéria por tempo determinado, e depois tendemos a viver no plano espiritual de forma indeterminada, inclusive sendo o final da nossa trajetória espiritual. Portanto, como diria nosso querido e amado Santo Agostinho, a morte não é nada, É apenas uma passagem, é apenas o outro lado do caminho, E tendo essa compreensão, ficamos bastante felizes em dizer que morrer é apenas uma etapa em nosso processo evolutivo. Cada um terá sua compreensão no seu devido tempo, entretanto, todos certamente terão. Irmão Paulo, na tua opinião, por que as pessoas têm tanto medo da morte? Como disse o irmão Juliano, a morte é uma passagem, mas muitas pessoas, eu diria até que a maioria, não entende isso. Elas ainda não têm uma noção clara de que somos espíritos vivendo uma experiência na carne. Então, essa falta de conhecimento bloqueia um pouco a visão delas. O que acontece? As pessoas, elas estão muito ligadas ao material, tá certo? Elas estão vivendo no mundo com um véu do esquecimento. Então, elas, por determinação de Deus, elas se esqueceram de todas as experiências que elas já tiveram como espíritos. Naquele momento, aquela é a única existência que elas estão vivenciando, a vivência na carne naquele instante, tá certo? Então, as pessoas, elas dão uma importância muito maior para essa experiência. Elas se ligam a bens materiais, elas se ligam às pessoas de seu convívio, às situações que elas convivem, e nunca esperam, poucas pessoas têm compreensão de que um dia elas vão voltar para o mundo espiritual, tá? Então, elas nunca esperam a morte, elas não se preparam por esse momento, então, para essa passagem, tá? Falta muita instrução que pode auxiliar a todos nós a entender quando chegar o momento, na vontade de Deus, passaremos e voltaremos para o nosso mundo espiritual. Irmão, para fazer um complemento, esse medo que a gente, enquanto encarnado, tem na morte, faz parte um pouco do nosso instinto de sobrevivência?
Na verdade, irmão Milton, é o medo do desconhecido, né? O medo da morte ele está atrelado à falta de fé, infelizmente. Por mais que tenhamos uma devida fé, no momento da nossa passagem nós questionamos: será que realmente existe? Será que é da forma que eu penso? Será que eu fiz por merecer um bom lugar? Será que a minha memória vai se apagar? Será que eu nunca mais verei os meus entes queridos? E todos esses medos, esses questionamentos, eles nos fazem cada vez mais sentir o medo da passagem. Mas Deus, com medo ou sem medo, nos dará essa oportunidade de fazer a passagem. O medo não nos resguarda, não ficaremos para a eternidade na matéria. E diga-se de passagem, que bom. Irmão Paulo, poderia comentar um pouquinho, que acabamos de ouvir, e até na sua resposta, se a morte não é nada, como diz Santo Agostinho, ela pode servir de alento, né? Ela pode ser uma libertação. Depois, eu imagino o seguinte, como disse o irmão Juliano, a morte é uma libertação, tá? Como disse o irmão Santo Agostinho. No momento que estamos na carne, nós não temos essa visão clara, tá? Mas quando retornamos para o mundo espiritual vamos dizer, já sem o véu do esquecimento, entendemos a experiência que tivemos, fazemos a análise dos pontos bons e os pontos ruins e começamos já a nos preparar para uma nova encarnação, onde iremos superar aqueles problemas que ficaram pendentes, tá certo? O mundo espiritual é a nossa verdadeira existência, né? É a vida eterna que se fala, né? Então, ali temos a clarividência de todas as situações e entendemos tudo que se passou. Na carne, a gente está sempre bloqueado, né, pelo véu do esquecimento. Irmão, o que nós podemos fazer enquanto encarnados para aliviar a sensação, as dores, as aflições após o desencarne? Merecer uma boa vida após ele, né? É o que fazemos em vida que ecoa pela eternidade, né? Então, se nós estamos com muito medo da morte, é que talvez nós tenhamos medo de encontrar aquilo que estamos semeando. E aí devemos ter mesmo, né? Então, o que nós podemos fazer para ter um pouco mais de tranquilidade na nossa passagem é sair deste plano com a missão cumprida, né? E aí, sair desse plano tendo dado o máximo de dedicação, de amor ao próximo, de caridade, de construção, que tenhamos deixado mais do que bens na terra, mas sementes do amor e da paz, né? Isso sim nos dá uma tranquilidade na hora da nossa passagem. E a todos os irmãos que perderam os seus entes queridos recentemente, ou que passaram pelo momento do luto, fica aqui um grande aprendizado. A morte, ela não é o fim do caminho, ela é apenas mais um ponto do nosso processo de evolução. E se não agora, um dia nós voltaremos a nos reencontrar com aqueles que amamos. Então, deixem-nos ir, né? Permitam que eles possam vivenciar as suas experiências, transformando a dor em saudade. Ter lembranças relacionadas à saudade é positivo, a dor não. Então, permita que os seus irmãos possam sentir a sua saudade, o seu amor e não a sua dor. Com essas considerações, encerramos mais um episódio do Falando sobre Espiritismo. Acompanhem aqui no nosso canal no YouTube, as nossas publicações também no Facebook e até a próxima oportunidade. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.
Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.